Então, pessoal, dando continuidade à nossa unidade de aprendizagem de eletrostática, esse vai ser, eu espero, o último vídeo, a videoaula que vai tratar sobre o assunto, e a gente finaliza a eletrostática tratando do conceito de trabalho e qual a sua relação com o potencial elétrico que a gente definiu na última videoaula, e também qual a sua interpretação em termos da energia potencial eletrostática. Tá? Então, para a gente considerar, para a gente conceituar, entender o que significa o trabalho no contexto da eletrostática, a gente vai considerar a seguinte situação. Eu vou considerar primeiramente uma fonte de campo elétrico, ou seja, eu vou considerar um conjunto de cargas, né, em uma certa região do espaço, uma distribuição finita de cargas. Por exemplo, aqui eu tenho a carga Q1, a carga Q2, a carga Q3, a carga Q4 e assim por diante até a enésima carga. Tá? Então, nessa região do espaço, eu tenho aqui a minha distribuição de carga e ela é a minha fonte de campo elétrico. A fonte, ela produz um certo campo elétrico em todo o espaço. Tá? Então, todo o espaço está permeado pelo campo elétrico produzido por essa distribuição de carga. E a pergunta que se faz é a seguinte: eu tenho uma certa carga de teste, uma carga de prova, e eu tenho esse caminho desde A até B, né? Perdão, contrário, né? Vou pegar assim, ele sai de A, ponto A aqui em cima, até o ponto B, através de uma certa trajetória. É um caminho, tá? Eu tô pegando essa minha carga de prova Q, tá? Eu saio do ponto A com ela e quero levar ela até o ponto B. Tá? Então, essa é a situação física. Eu estou com a carga de prova no ponto A e quero levá-la até o ponto B. E a pergunta é, qual é o trabalho necessário para eu levar a carga de um ponto até outro? Né? Mas antes da gente responder essa pergunta, né? Então, só para deixar claro, essa carga de prova ela está sob efeito, né? Ela está sob a ação do campo elétrico produzido por essa distribuição de cargas. Tá? Bom, primeiro, qual vai ser a força que atua sobre a carga de prova? Tá? A força resultante que atua sobre a carga Q maiúsculo, como a gente sabe, é essa carga de prova, né, vezes o campo elétrico que está presente na região. Mas sempre lembrando, esse campo elétrico que está aqui é o campo elétrico produzido por essa distribuição de cargas. Tá? Então, a força que atua sobre a carga de prova é a carga de prova vezes o campo elétrico produzido pela distribuição de cargas. Tá? Então, essa é a força que essa carga de prova vai sentir quando ela começar o seu movimento. Tá? Então, para que eu consiga mover a carga do ponto A até o ponto B, eu tenho que aplicar, no mínimo, a mesma força aplicada que está relacionada ao campo elétrico dessa distribuição, só que com sentido contrário. Tá? Então, no mínimo, eu tenho que aplicar a força contrária de mesmo módulo que essa aqui, que é a força produzida por essa fonte de campo elétrico, né, por esse conjunto de cargas. Tá? Aí eu vou ter no mínimo um movimento a velocidade constante. Tá? Então, para realizar essa trajetória, né, então para mover a carga aqui desde A até o ponto B, precisamos um agente externo, né? Pode ser agente, uma máquina, enfim, algum processo físico, né? Ele precisa aplicar, né? Precisamos aplicar uma força menos Q vezes I, tá? No sentido oposto. Tá? Aí esse movimento vai ser possível, porque se eu não tiver nenhuma força aplicando sobre uma força de oposição à força realizada pelo conjunto de cargas, essa carga aqui não vai conseguir se movimentar nessa trajetória. Tá? E aí, como é que a gente calcula o trabalho realizado por essa força? Essa força que eu estou aplicando, essa força aqui. Tá? A gente tem a nossa expressão para o trabalho. Então, o trabalho realizado por uma força é a integral desde o ponto inicial até o ponto final do F
escalar dl, né? Onde dl é um elemento de curva aqui, né? Um pedacinho da curva, um dl. Tá? Então, o que eu estou fazendo é projetar a força nesse dl para ver o quanto dessa força participa desse movimento. Tá? Então, lembra, dessa força aqui é a força que eu estou aplicando, né? O trabalho realizado pela força que eu estou aplicando para realizar o movimento, e essa força eu necessito para que eu tenha uma oposição à força produzida pelo conjunto de cargas, tá? Então, por isso que aqui vai aparecer um sinal negativo, né? Isso aqui vai ser igual a menos que a integral desde A até B do campo elétrico escalar dl, tá? Aí lembrando, né, eu tenho Q vezes menos a integral desde A até B de E escalar dl. Tá? Isso que está aqui dentro dessas chaves é a própria definição de potencial, né? Ou diferença de potencial elétrico, né, na verdade. O mais correto é a diferença de potencial elétrico. Então, se você lembrar da definição anterior, no final das contas, isso aqui vai ser, né, isso que está aqui entre chaves, vai ser igual a o potencial em B, quer dizer, potencial em A menos o potencial em B. Perdão. Isso aqui é igual ao potencial em B menos o potencial em A, né? Isso aqui é a diferença de potencial, tá? Incluindo o sinal negativo. Tá? Então, isso aqui no fim é Q de prova, vezes o potencial calculado em B menos o potencial calculado em A. Tá? Então, no fim das contas, o trabalho necessário para deslocar a partícula, essa carga desde A até B, ela está relacionada com a diferença de potencial entre esses dois pontos. Tá? É algo que a gente já esperaria, né? A gente tem que vencer esse potencial elétrico devido a esse conjunto de cargas. Né? Esse conjunto de cargas produz um campo elétrico e, portanto, eu posso definir um potencial elétrico também em cada ponto do espaço, incluindo A e B e incluindo qualquer ponto aqui dessa curva. Tá? Então, a gente pode dizer, como uma espécie de conclusão, um resultado preliminar, que a diferença de potencial entre esses pontos, VB menos VA, vai ser igual ao trabalho por unidade de carga. Tá? E a gente sabe que o trabalho está relacionado com a energia potencial. Tá? No caso, energia potencial elétrica. Tá? Então, aqui a gente diz que a diferença de potencial, tá? Só para deixar especificado, a diferença de potencial entre esses dois pontos, entre o ponto final e inicial, é igual ao trabalho realizado por menos Q vezes Z por unidade de carga. Tá? Trabalho por unidade de carga é diferença de potencial. Muito bem. Um caso importante, interessante, que a gente vai utilizar bastante, é sempre escolher o potencial, o ponto inicial no infinito e considerar o potencial como sendo zero nesse ponto, tá? Essa é uma discussão, uma observação importante. Então, se a gente considerar que o ponto inicial A ele é no infinito, ou seja, eu estou muito longe da distribuição, né? Eu começo esse movimento aqui muito longe da distribuição, aqui no infinito, e venho trazendo a carga. Eu sei que o potencial muito longe ele é zero, né? Então, o potencial em A, que é a mesma coisa que o potencial calculado no infinito, ele vai ser igual a zero, tá? Isso aqui é pela forma do potencial, né? A gente pode extrair esse resultado. E aí, como é que fica essa expressão aqui em cima em relação ao trabalho, né? Que relaciona o trabalho. Eu vou ter VB menos V infinito igual a trabalho sobre carga. Aqui esse VB, pessoal, a posição final, ela pode ser qualquer ponto. Então eu vou simplesmente me referir a ela como a posição R, onde eu vou fazer a medida, tá? Então esse B eu substituo pelo esse R vetor, apenas por uma questão de notação, tá?
esse B sempre vai ser a posição final. Mas como esse B pode ser qualquer coisa, eu posso ter qualquer tipo de trajetória, então eu não especifico ele como B, eu especifico ele como R, que é uma variável. Tá? E esse cara aqui vai ser zero. Né? Então o V, o potencial num certo ponto, ele pode ser escrito como o trabalho necessário para trazer a carga até aquele ponto, dividido por ela mesma. Tá? Ou trabalho é igual a carga de prova vezes o potencial naquele ponto, tá? Sempre lembrando que maiúsculo é a carga que eu estou movimentando e esse V de R que está aqui, ele se refere ao potencial produzido pelas outras cargas, tá? Esse V de R é o potencial devido à distribuição de cargas e não a própria carga de prova, né? A própria definição de carga de prova evita que a gente faça essa confusão entre de quem é o potencial. Né? O potencial é sempre campo elétrico, potencial e força produzido pela distribuição de cargas. E esse trabalho é o trabalho necessário para movimentar essa carga Q maiúsculo na presença desse potencial elétrico. Tá? Então, aí a gente conclui que dessa expressão a gente tem que o potencial, né, ou dessa expressão aqui em cima, né, melhor dizendo, dessa expressão aqui em cima, a gente tem que o potencial elétrico é energia potencial elétrica por unidade de carga. Né? Que é representado aí pelo trabalho. Né? O trabalho está sempre relacionado com energia potencial, né? com diferenças de energia potencial. Tá? Então aí tem a relação entre o potencial elétrico e a energia potencial elétrica, tá? Que é o trabalho, representado pelo trabalho, e aí eu tenho o trabalho dividido por essa carga de prova. Então por isso que a gente diz que o potencial elétrico é a energia potencial elétrica dividido por unidade de carga. Tá? Muito bem. Então agora é o que a gente vai fazer, né? Então quando a gente falar, vamos calcular o trabalho de uma certa situação aqui em eletrostática, no final das contas a gente está calculando a energia dessa carga, ou não é a energia dessa carga, mas a energia relacionada a um certo processo envolvendo essa carga. Tá? Então, vamos passar para essa parte agora. Então, energia de uma distribuição de cargas. Distribuição discreta, né? Então, energia de uma distribuição de cargas. Então, o que eu quero calcular é o seguinte, pessoal. Qual trabalho ou qual energia potencial eletrostática necessária para reunir um conjunto de cargas, para formar um sistema em equilíbrio de N cargas, por exemplo. Ou, como exemplo, a gente tem esse sistema aqui. Né? Qual é a energia para reunir todas essas cargas nessa região? Quando a gente calcular o trabalho necessário para trazer essas cargas até essa região, né, levando em conta que você vai ter o campo elétrico e o potencial de cada uma delas, né, que vai ter o seu efeito no movimento de cada uma delas, né. Então, calcular o trabalho necessário para reunir esse conjunto de cargas significa calcular a energia potencial armazenada nesse sistema, né, porque se eu dou uma certa quantidade de energia para formar esse sistema de cargas, para eu desmontar ele, né, se eu realizo o trabalho e monto esse sistema, para eu desmontar ele eu tenho que fazer o mesmo trabalho com forças em sentido contrário e que vai resultar na mesma quantidade de energia para desmontar ele. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é calcular qual é o trabalho necessário para que a gente reúna essas cargas numa certa região. E com isso a gente vai ter calculado a energia potencial eletrostática dessa distribuição de cargas. Tá? Então a pergunta é: quanto trabalho será necessário para reunir todo um conjunto de cargas pontiformes em uma certa região do espaço? Tá? Então a ideia é a seguinte: eu tenho primeiro um espaço vazio, eu não tenho nada. Então aí eu venho e trago a minha primeira carga. Eu faço
ela tem uma trajetória, vai realizar uma trajetória desde o infinito até um certo ponto. Então eu tenho, por exemplo, uma carga Q1 inicialmente nessa posição e ela vai ser trazida, tá, até essa posição final aqui. Tá? Até, vamos colocar uma flechinha aqui, até aqui. Tá? Qual foi o trabalho necessário, qual foi o trabalho despendido para trazer essa carga até aqui? Foi nenhum, né? Porque não tem nenhuma outra carga aqui realizando uma força eletrostática em sentido contrário, evitando que essa carga Q1 chegasse até essa posição. Tá? Então, essa trajetória aqui, ele não realiza nenhum trabalho porque não tem nenhuma força associada. Tá? Não tem nenhuma força de oposição que vai fazer com que eu despende energia até esse ponto. Não tem mais nenhuma outra carga aqui, tá? Criando campo elétrico, que tem uma força associada, fazendo oposição ao movimento da carga Q1. Então, eu posso dizer que o trabalho para trazer a carga Q1 até esse ponto é zero. Tá? É zero. Então, esse W1 que eu estou colocando aqui é o trabalho para trazer a carga 1, né? Trazer a carga Q1. Trabalho, vou colocar assim, trabalho necessário para trazer a carga Q1. Tá? Então é de graça. Tá? Trabalho 1 é zero. Muito bem. Então a carga Q1 vai ficar agora nessa posição aqui. Então agora eu já tenho a carga Q1, vamos para uma outra situação, já tenho a carga Q1 nessa posição, e agora eu quero trazer a carga Q2. Tá? Ela também vai vir lá do infinito com uma certa trajetória e eu vou trazê-la para essa posição aqui. Então a carga Q2 está aqui e ela vem através dessa trajetória até essa posição. Mas aqui é um pouco diferente, né? Porque quando eu trouxer a carga Q2 para essa posição, eu vou ter a presença da carga Q1, que está aqui nessa outra posição. A carga Q1 vai ter o seu campo elétrico e sua força elétrica associada, que vai atuar sobre a carga Q2 nessa posição e vai atuar sobre a carga Q2 em toda essa trajetória. Então eu tenho uma energia que eu tenho que despender para trazer a carga Q2 até essa posição, porque aqui agora eu tenho a carga Q1 atrapalhando esse movimento. Tá? Então, o trabalho para trazer a carga Q2, tá? Só lembrando aqui que eu tenho essa distância entre essas cargas, né? Então eu trago a carga Q2 para essa posição e eu tenho essa distância entre Q1 e Q2, tá? Que eu vou chamar de R12, tá? Que é a distância entre a carga 1 e a carga 2, tá? Então o trabalho nesse caso, ou seja, o trabalho para trazer a carga 2 é o valor da carga, né, que eu estou movimentando, vezes o potencial o potencial devido à carga 1. Tá? Para eu escrever essa expressão, eu estou usando isso aqui, tá, pessoal? Essa expressão geral que eu obtive aqui em cima, que o trabalho é a carga de prova vezes o potencial naquela região. Tá? E, no caso, o potencial, nesse caso, o trabalho que está definido nessa região é o trabalho devido, perdão, o potencial que está definido nessa região é o potencial devido à carga 1. Tá? Então, o trabalho para trazer a carga 2 até esse ponto é Q2 vezes o potencial da carga 1. Tá? Se quiser ser mais explícito, isso aqui vai ser Q2 vezes 1 sobre 4πε0, Q1 dividido por R12. Tá? Então, o potencial que é devido à carga Q1, né? A própria carga Q1 dividido pela distância até o ponto onde eu estou calculando. Tá? Então, esse W2 é o trabalho necessário para trazer a carga Q2. Tá? Então, a gente já tem duas cargas aqui no nosso sistema. Tá? Agora, vamos trazer uma terceira carga. Lembrando sempre, né, que eu tenho a carga Q1 aqui nessa posição, continua aqui. Vamos colocar a carga Q2 aqui nessa outra posição. Tá? E aí eu venho com a carga Q3 lá do infinito. Então, vem para uma outra posição aqui, a carga Q3. Tá? Eu trago para essa posição aqui. Então aí a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Quer dizer, eu trago a carga Q3 aqui, mas não é de maneira impune. Eu tenho que realizar trabalho contra a força eletrostática de Q1 e a força eletrostática de Q2. Então aqui vão ser dois termos de trabalho, digamos assim, para calcular o trabalho total para trazer a carga Q3 até aqui. Eu tenho
o trabalho realizado contra a força de Q1 e o trabalho realizado contra a força de Q2. Tá? Então, vamos só especificar as distâncias aqui. Esse aqui eu vou chamar de R, 3, tá? Que é a distância da carga 1 até a carga 3. Essa aqui eu vou chamar de R23, que é a distância da carga Q2 até a carga Q3, até a posição final da carga Q3. Então, o trabalho para trazer a carga 3 vai ser a carga 3 vezes o potencial da carga 1 mais a carga 3 vezes o potencial da carga 2. Tá? E aí, de maneira mais explícita, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4πε0, aí é Q3, Q1 sobre R13, mais 1 sobre 4πε0, Q3, Q2, R12. Tá? Opa, é R23, né? Não é R13, é R23. Tá? Então, esse aqui, você está vendo que o trabalho para trazer a carga Q3 é maior, porque eu já tenho mais cargas no meu sistema. E aí, para trazer uma quarta carga, né, a gente poderia fazer o desenho, mas eu acho que a gente já tem como funciona a estrutura, né? Então, por exemplo, para trazer a carga Q4, o trabalho necessário para trazer a carga Q4 vai ser Q4 V1 mais Q4 V2 mais Q4 V3, tá? Onde V1, V2 e V3 são os potenciais para cada uma das cargas de cada uma das cargas que já estava lá, tá? Então, no fim das contas, dá 1 sobre 4πε0, vamos colocar em evidência. Aí aqui, perdão, eu posso inclusive colocar a carga Q4 em evidência, vou deixar ela aqui mesmo, Q4, Q1, R14, onde R14 é a distância da carga Q1 até Q4, mais Q4, Q2, R24, mais Q4, Q3, R43, tá? Lembrando, R43 ou 34, enfim, é a distância desde a carga 4 até a carga 3, a posição da carga 4 e a posição da carga Q3, tá? Então, esse aqui seria o potencial para trazer 4 cargas, para montar 4 cargas, né? Perdão, esse é o trabalho para trazer a quarta carga, tá? Então, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Essa expressão aqui, que é V1 igual a 0, W1 igual a 0, trabalho para trazer a carga 1, não tem trabalho nenhum, é 0. Esse aqui é o trabalho para trazer a carga 2. Esse aqui é o trabalho para trazer a carga 3. E esse aqui de baixo, por fim, é o trabalho para trazer a carga 4. Aí eu posso perguntar qual é o trabalho total para juntar essas cargas. O trabalho total é o trabalho para trazer a carga 1, mais o trabalho para trazer a carga 2, mais o trabalho para trazer a carga 3, mais o trabalho para trazer a carga 4. Tem que somar sobre todos os trabalhos necessários para juntar essas cargas num sistema de 4 cargas. Tá? Então, o trabalho total, vamos colocar aqui. Opa. O trabalho total para juntar as 4 cargas em um sistema é o seguinte: o trabalho vai ser o trabalho para trazer carga 1, trabalho para trazer carga 2, trabalho da carga 3, mais W4. Tá? Aí eu posso somar, pegar as expressões que eu já tenho aqui em cima e somo. Eu sempre vou ter em evidência 1 sobre 4π, né? 1 sobre 4πε0. Essa nossa constante que aparece o tempo inteiro. O trabalho para trazer a carga 1 é 0, então não vou colocar aqui. O trabalho para trazer a carga 2 vai ser a carga que já estava lá, Q1 vezes Q2, dividido por R12. Tá? Coloquei nessa ordem para ficar com essa estrutura, né? 1, 2, 1, 2. Ou seja, eu trago Q2, Q1 já estava lá, e essa aqui é a distância entre elas. Tá? De fato, não faz muita diferença, né? Eu poderia ter Q2 lá e trazer Q1, que daria a mesma expressão, né? Isso aqui é comutativo. Mas, agora, os dois termos que vão aparecer no trabalho para trazer a carga 3, né? Porque eu já vou ter duas cargas lá presentes.
Então, vai ser Q1, Q3, R13 mais Q2, Q3, R23. Tá? E, por fim, os três termos que compõem o trabalho para trazer a carga 4. Então, vai ser Q1, Q4, R14, mais Q2, Q4, R24 e mais Q3, Q4, R34. Tá? R34 é a mesma coisa que R43, tá? Pessoal, não muda isso, é a mesma coisa. Então, vocês estão vendo que tem uma estrutura muito bonitinha, né? Tem uma estrutura que é muito interessante para escrever como se fosse um somatório, né? Isso se a gente quisesse escrever o trabalho total para juntar N cargas, né? Então, vamos generalizar esse resultado. No caso, vou colocar assim, no caso de um sistema, tá? Sistema de N cargas, qual seria o trabalho total necessário para juntar N cargas, né? Para formar um sistema com N cargas? Seria o trabalho para trazer a carga 1, mais o trabalho para trazer a carga 2, mais para trazer a carga 3, mais 3 pontinhos, até trazer a enésima carga. Tá? Esse WN é o trabalho para trazer a enésima carga para formar o sistema. Tá? Então, isso aqui é um somatório desde I igual a 1 até N do trabalho, do iésimo trabalho, né? Trabalho com esse índice I, que ele vai se referir a cada uma das cargas. Né? Para I igual a 1, eu tenho trabalho 1. Para I igual a 2, eu tenho trabalho da carga 2. Tá? Muito bem. Isso aqui dá para escrever de forma mais explícita, né? Usando a expressão para o trabalho, né? Usando a expressão para o trabalho em termos do potencial. Né? Então, isso é da seguinte maneira. Vou deixar o 1 sobre 4π ε0 aqui fora. Tá? Aqui eu tenho a minha somatória em I. Só tirei o 1 sobre 4π ε0 da somatória. Soma de I igual a 1 até N. Aqui vai ter uma outra somatória, pessoal. Ela tá aí para você, para não contar duas vezes, tá? Porque eu poderia estar contando o trabalho para trazer a carga Q2 na presença de Q1 e poderia contar nessa somatória também o trabalho para trazer Q1 na presença de Q2, mas isso é a mesma coisa, né? Então estaria contando duas vezes o mesmo trabalho, tá? Eu só quero uma vez, né? Eu não quero que a minha energia seja duplicada sem necessidade, tá? Então, por isso que vai aparecer essa outra somatória, que ela vai dizer que J tem que ser maior que I até N, tá? Esse J é um outro índice que vai se referir a outra carga, né? I vai se referir à carga que estava lá e o J vai se referir à carga que eu estou trazendo, tá? Ou vice-versa, isso no fundo não importa. Mas esse J maior aqui está dizendo que eu tenho que pegar só uma vez essa soma. A gente pode testar isso aqui e ver se o resultado funciona. Tá? E aí o que tem aqui dentro é QI, QJ sobre RIJ. Tá? Então essa é a expressão geral para o trabalho necessário para juntar N cargas numa certa região finita do espaço. Tá? Essa expressão aqui aparece nos livros, ela é importante, tá? Mas a gente também pode fazer o seguinte, lembra que eu falei que essa segunda somatória é necessária para a gente não contar duas vezes o trabalho de uma única carga, o trabalho para trazer uma única carga. Eu poderia, por exemplo, na verdade, contar duas vezes, mas aí dividir o resultado final por 2. Tá? E é isso que eu vou fazer agora. Vamos colocar assim de outro modo. Eu posso ter o trabalho total como sendo 1 sobre 8πε0. Esse 8 apareceu porque eu dividi por 2. Tá? Aí esse 1/4 vira 1/8. Soma desde I igual a 1 até N. Aqui eu vou colocar uma outra soma, que é uma condição para que J também comece em 1 e vá até N, mas J tem que ser diferente de I. Tá? Eu não quero contar a alta energia de uma carga. Tá? Esse é um efeito não linear
que eu não vou levar em conta aqui, né? A gente sabe que o eletromagnetismo, nas condições que a gente está tratando, de um número muito grande de fótons e cada um deles carregando um pouquinho de momento, eu não vou levar em conta efeitos não lineares no meu eletromagnetismo, tá? Então, eu estou na região macroscópica, estou numa escala macroscópica, então não preciso levar efeitos não lineares, não vou levar em conta a autoenergia de cada uma das cargas, tá? E aqui vai aparecer QI, QJ, sobre RI, J, tá? Então, essa sim também é uma expressão bem interessante que vai me dar o trabalho ou a energia, né, energia potencial eletrostática em um sistema de N cargas. Tá? Eu poderia também fazer o seguinte, lembrar, né, que o potencial elétrico devido a uma dessas cargas, né, uma dessas cargas na posição RI, né, se eu tenho, por exemplo, né, vamos escrever o seguinte, só para, não pode ficar um pouco confuso, só para entender um pouquinho melhor essa estrutura. Olha só, eu posso fazer o seguinte, vamos colocar assim, lembrando, tá, que o potencial numa certa posição RI, tá, devido a uma certa carga que já estava lá, isso aqui vai ser igual a soma, né? Isso aqui vai ser igual a soma, desde J igual a 1, com J diferente de I, da carga que já estava lá, que J, peraí, está faltando 1 sobre 4π, 1 sobre 4π ε0, QJ, RI. Então, com essa expressão para o potencial, eu posso reescrever agora o trabalho, né? O trabalho necessário para montar esse sistema de cargas. Então, o trabalho vai ser 1/2, que vai ficar aqui por conta daquele 1/8, soma desde I igual a 1 até N de QI vezes o potencial na posição RI, que é a posição que eu vou trazer essa iésima carga, né? Então, eu tenho, por exemplo, a carga Q1, vai ser Q1 vezes o potencial que estava lá, que é zero, né? No caso da Q1. Mas se eu tiver Q2, eu vou ter Q2 vezes o potencial que estava lá. Tá? Esse 1/2 é para eu poder dividir quando eu estiver contando duas vezes esse I. Tá? Então, essa é uma expressão bastante interessante para o trabalho total, né? Para juntar o sistema, né? Para a energia potencial eletrostática que está armazenado nesse sistema nesse conjunto de partículas, né, é uma expressão bastante útil para a gente fazer a transição para sistemas onde eu tenho distribuição contínua de cargas, onde eu não tenho mais só essas cargas pontiformes definidas numa posição fixa no espaço. Eu tenho uma distribuição estática e contínua de cargas. Né? Eu não consigo mais identificar uma carga em específico, eu consigo identificar uma densidade de carga em uma certa região. Tá? Então vamos agora calcular qual é a energia eletrostática, a energia potencial eletrostática de uma distribuição contínua de cargas. Tá? Então, no caso de uma distribuição contínua, de cargas, tá? Ou seja, a distância entre essas cargas vai tender a zero e o número de cargas vai tender ao infinito. Nesse caso, essa somatória que aparece aqui, ela vai virar uma integral. E a carga pontiforme que aparece aqui, ela vai virar um elemento de carga, tá? Como a gente já vinha fazendo. Então, o processo eu tenho 1/2 a soma de igual a 1 até N, QI, V calculado em RI. Isso aqui é para o caso discreto. Tá? O caso onde eu tenho cargas pontiformes. Se eu fizer o limite em que a distância entre essas cargas é muito pequena e o número de cargas é muito grande, então eu vou para a seguinte situação, onde eu tenho 1/2 e eu não tenho mais a somatória, eu não consigo mais discretizar, não consigo mais fazer essa soma de maneira discreta. Eu tenho que agora ter uma integral e em vez de uma única carga eu tenho um elemento de carga numa certa região, tá? Vezes o potencial
numa certa posição, tá? Agora esse R, vetor, ele virou uma variável contínua, né? Ele não está mais especificado por um índice aqui, ele não é mais uma posição fixa para aquela carga, ele é uma posição que vai variando à medida que eu for olhando para diversos elementos de carga no meu volume, tá? Bom, então isso aqui seria a expressão para quando eu tenho a distribuição contínua de carga. Então é para o contínuo. E aí como é que fica o trabalho, né? Como é que fica o meu W? Então, aí é só fazer essa substituição. O trabalho vai ser igual a 1 meio, tá? Eu posso integrar no volume, e aí em vez de escrever dQ, eu posso escrever dQ igual a densidade de carga vezes o elemento de volume, né? A gente aprendeu isso lá atrás. Então, se eu tiver uma distribuição volumétrica, isso aqui vai ser uma integral de volume. Em vez de escrever dQ, eu escrevo densidade de carga, tá? Em cada ponto dessa distribuição, vezes o potencial, tá? Naquele ponto que eu estou calculando, vezes o elemento de volume de tal linha, tá? Então, essa aqui é a expressão que eu trabalho, ou para energia potencial eletrostática, armazenada numa distribuição contínua de cargas, tá? Vamos só estabelecer aqui cada um desses termos para ficar mais claro. Esse ρ de R' é a densidade volumétrica de carga, né? É uma função, né? Porque a densidade volumétrica pode variar de ponto a ponto. Então, por isso que tem essa dependência em R', tá? Então, a densidade volumétrica de carga, tá? V de R é o potencial elétrico em R devido à distribuição de carga como a gente tinha feito antes. Esse V de R é sempre o potencial da carga que já estava lá quando eu estava trazendo aquelas outras cargas, né? E esse d taulinha, como a gente sabe, é o elemento de volume. Muito bem, então a gente estabeleceu aqui que o trabalho é dado por essa expressão em termos da densidade volumétrica de carga e do potencial produzido pela distribuição. Tá? A gente fez uma generalização, mas é basicamente aquela expressão lá do início, onde eu tenho que trabalho é a carga de prova vezes o potencial da distribuição de cargas. Não tem nada, a física, em termos de conceitos físicos, não tem nada diferente disso, é só que a gente aumentou a complexidade no formalismo matemático. Agora vamos melhorar essa nossa expressão aqui para o trabalho, essa aqui. Como sempre, ela pode ser muito complicada, né? Porque eu preciso saber exatamente como é a densidade volumétrica de carga, eu preciso saber como é o potencial para poder fazer essa integral, e muitas vezes ela é complicada. Então é interessante a gente escrever toda essa integral em termos do campo elétrico, tá? Que é uma quantidade física que a gente tem mais acesso, digamos assim, que é fundamental, essa é a palavra. O campo elétrico é fundamental, é a quantidade fundamental do eletromagnetismo, e é interessante escrever o trabalho, ou seja, a energia eletrostática em termos do campo elétrico, tá? Para fazer isso, eu vou usar a lei de Gauss, tá? Então, lembrando da lei de Gauss na sua forma diferencial, na sua forma local, a gente tem que divergente do campo elétrico é igual a densidade de carga dividido por ε0. Tá? Ou seja, se eu isolar a densidade de carga, eu tenho que ρ é igual a ε0 vezes o divergente do campo elétrico. Tá? Então, vamos pegar essa expressão aqui, ρ igual a ε vezes o divergente do campo elétrico, e vamos substituir aqui dentro da integral do trabalho. E vamos ver o que acontece. Tá? Então, substituindo o W, isso aqui vai ser igual a 1. Dá para tirar o ε0, né? Dá para tirar o ε0 da integral, vai ficar ε0 sobre 2. Integral de volume, tá? Agora eu teria ρ vezes V. Agora eu vou ter divergente de E vezes o V,
de R de tal linha, tá? É isso que eu tenho. Agora, pessoal, a gente vai usar uma relação do cálculo vetorial que vai simplificar essa relação, tá? Que vai me ajudar a simplificar essa relação. O que eu tenho aqui? Eu tenho divergente de alguma coisa vezes uma função escalar, tá? Então, ao invés de eu escrever isso dessa maneira, eu vou escrever o divergente do campo vetorial vezes a função escalar e ver o que eu posso simplificar, tá? Então, nesse ponto aqui, eu vou usar a seguinte relação. Tá? Então, usando que, por exemplo, eu tenho o divergente do campo vetorial vezes uma função escalar. Tá? Estou usando as mesmas letras aqui do problema, mas poderia ser outro campo vetorial, poderia ser outro campo escalar. Tá? Como é que é isso aqui? Isso aqui vai ser igual, enfim, vai ser igual a dois termos, né? O primeiro vai ser a função vetorial vezes, perdão, a função escalar vezes o divergente de E, mais o E, o campo vetorial, escalar o gradiente da função escalar. Tá? Isso aqui é uma identidade vetorial que dá para ser mostrada, tá? Isso aqui pode ser provado. Muito bem. Mas o que eu ganho dessa expressão? Eu ganho o seguinte, ó. O que eu tenho aqui no meu integrando? Eu tenho divergente de E vezes V, que é justamente esse termo que está aqui, ó. É o divergente de E vezes V. Eu posso colocar o V aqui, não tem problema, tá? Eu posso mudar a ordem disso. Mas justamente o integrando ele está aqui, ó, é esse termo. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar o integrando aqui, essa expressão que me é útil aqui na integral, vou isolar ela e vou escrever em termos desse divergente desse produto menos esse outro termo. Tá? Então nessa expressão aqui que eu estou escrevendo em verde, eu vou isolar o meu integrando. Então o que eu tenho? Eu tenho que divergente de E vezes V vai ser igual ao divergente de E vezes V, que já estava lá, menos E escalar gradiente de V. Tá? Então, simplesmente isolei esse termo e vou substituir aqui na integral. Tá? Eu vou substituir esse termo na integral. Vai aparecer dois termos, né? Vai aparecer duas parcelas. A princípio, pode ser que eu estou complicando a situação, mas é necessário para a gente fazer o campo elétrico aparecer sozinho. Tá? Eu quero escrever isso aqui em termos do quadrado do campo elétrico. Mais ou menos vocês já devem saber o resultado que eu vou encontrar. Então, vamos substituir na integral. Isso aqui vai ficar assim. Trabalho vai ser igual a ε0 sobre 2, integral de volume, tá? Aí vai aparecer dois termos, né? Vai aparecer esse termo menos esse no lugar do integrando, tá? Então isso aqui vai ser divergente de, opa, vou botar um parênteses aqui, divergente de E vezes V menos E escalar gradiente de V, tá? Isso aqui vezes de tal linha, tá? Que já estava lá. Tá? Então eu tenho duas integrais aqui, vamos separar elas, tá? Vamos separar essas duas integrais. Isso aqui vai ser ε0 sobre 2, tá? Tá em evidência aqui. A primeira integral vai ser integral no volume de divergente de E vezes V, que é um campo vetorial, né? Um campo vetorial vezes um escalar é um certo campo vetorial, podia chamar isso aqui de um campo escalar, um campo vetorial A, né? E vezes V é um campo vetorial, A qualquer, de tal linha, tá? Menos a integral também no volume de E escalar gradiente de V de tal linha. Tá? Aqui, pessoal, nessa segunda integral, eu já posso simplificar alguma coisa, né? Porque vocês podem lembrar que gradiente de V menos o gradiente de V é o próprio campo elétrico, né? Aqui, então, a gente já pode substituir, ó. Aqui a gente tem que lembrar que vou colocar assim, que menos o gradiente de V é o próprio campo elétrico, tá? Então eu pego esse sinal negativo que está aqui, vezes esse gradiente de V, isso é o próprio campo elétrico, tá? Então no final das contas, essa segunda integral, vamos só repetir aqui embaixo, ela vai ficar do jeito que a gente quer, né? Então aqui tem a integral do volume, do divergente
de E vezes V de tal linha, mais a integral no volume de E escalar E, né? Porque se eu substituir, quando eu substituir menos o gradiente V por E, eu vou ter E escalar E, que vai dar E ao quadrado, né? Vai dar o módulo ao quadrado do campo elétrico. E ao quadrado de tal linha, tá? Então, esse aqui, na verdade, é o resultado que a gente quer. Só que a gente tem essa primeira integral aqui, tá? Essa primeira integral. Aí agora a gente vai ter que usar o teorema de Stokes para essa primeira integral, tá? Para eliminar ela, para a gente cancelar ela. Então, usando o teorema de Stokes, perdão, desculpa, não é teorema de Stokes, é teorema de Gauss, tá? Teorema do divergente. Usando o teorema de Gauss, na primeira integral, como é que é o teorema de Gauss, né? Eu tenho uma integral no volume do divergente de um certo campo vetorial A, integrado em d tal. Isso aqui é a mesma coisa que integrar uma superfície arbitrária desse campo vetorial escalar o elemento de área, tá? Esse é o teorema de Gauss na sua forma geral. Agora vamos aplicar para o nosso caso aqui, tá? Nosso caso aqui, esse campo vetorial A é o próprio E vezes V, tá? Então essa é a alteração que a gente vai fazer. Então, no nosso caso, a gente vai ter a integral de volume do divergente de um campo vetorial, mas esse campo vetorial é o próprio E vezes V de tal linha. Isso vai ser igual a uma integral de superfície do campo vetorial, né? Aqui como está escrito o A, né? O A aparece aqui. Então, se o A aparece desse jeito, então o E vezes V tem que aparecer da mesma forma. Então, aqui vai ser E vezes V escalar dA. Tá? É da mesma forma, estou só seguindo o teorema de Gauss. Então, essa integral de volume virou uma integral de superfície. Então, vamos substituir aqui em cima, né? Então, vamos substituir isso que está aqui, que é essa integral de volume, por essa integral de superfície aqui em cima. Tá? E aí, como é que fica? Fica trabalho igual a ε0 sobre 2, abre chaves, aí eu vou ter uma integral de superfície de E vezes V escalar dA, mais a integral de volume do quadrado do campo elétrico de tal linha, tá? Integral no volume, tá? Agora vamos mostrar que essa primeira integral vai a zero, pessoal. Porque, veja, essa superfície gaussiana, ela é totalmente arbitrária. Tá? Eu posso pegar qualquer superfície que eu queira que englobe o sistema. Então, para simplificar o problema, já que eu tenho essa liberdade de escolha, eu vou tomar essa superfície S de integração no infinito. Eu vou tomar ela com um raio muito grande. Tá? Então, considerando S com um raio arbitrariamente grande, vou colocar assim, tá? Então, essa superfície está localizada no infinito, eu tenho a seguinte estrutura para essa integral. Eu tenho esse S, tá, de E, V escalar de A. Aí como é que é isso aqui no infinito, né? Como é que é a dependência funcional disso aqui? Eu tenho essa integral, tá? O E, o campo elétrico, ele vai com 1 sobre R ao quadrado, né? Estou só escrevendo as potências em R para ver como é que é o comportamento no infinito. Tá? O potencial ele cai com 1 sobre R. Tá? Tem a potência 1 sobre R no denominador. E esse dA, pessoal, se a gente usar coordenadas esféricas, né, ele é proporcional a R ao quadrado. Tá? Então, isso aqui é só estou escrevendo as dependências em R para entender como fica essa integral no infinito. Então, vocês estão vendo que esse R quadrado, essa dependência R quadrado cancela com esse R ao quadrado, e basicamente eu tenho uma integral de 1 sobre R. Tá? Então, a integral de 1 sobre R, ela vai tender a zero quando esse R for muito grande, né? Quando o R tender ao infinito, isso aqui vai tender a zero. Tá? Quando o R for muito grande, eu vou ter isso aqui indo a zero, já que eu vou ter um R no denominador, e isso aqui vai tender a zero. Então, dessa forma, escolhendo a superfície gaussiana no infinito, com um raio muito grande, eu consigo eliminar essa integral aqui.
Tá? Então, essa integral aqui, ela é cancelada, ela é nula, se eu tomar, né, tomando S no infinito. Tá? E aí, por fim, sobra só essa segunda parcela, sobra só a segunda integral, que é o trabalho, que é a energia potencial eletrostática em termos do campo elétrico. Então, por fim, vamos escrever assim, por fim, o trabalho vai ser igual a ε0 sobre 2, a integral volumétrica do quadrado do campo elétrico calculado, integrado nesse volume. Tá? Então, esse é um resultado bastante importante, porque ele está dizendo o seguinte, que a energia armazenada em uma distribuição de carga, uma certa distribuição contínua de cargas ρ, é dada apenas em termos do campo elétrico. Ou seja, eu não preciso me preocupar com a distribuição em si para calcular a energia. Eu simplesmente preciso olhar para o campo elétrico produzido por essa distribuição de carga. Tá? Esse é um resultado bastante importante, tá? Um resultado muito profundo que já nos dá indício de que o campo elétrico ele tem uma natureza física no sentido que ele carrega energia. Né? Eu posso escrever a energia toda do meu sistema em termos do campo elétrico. Tá? Isso aqui é só um indício, ainda não é uma prova, tá? Mas isso mostra que uma quantidade importante como energia potencial eletrostática eu posso escrever em termos apenas do campo elétrico. Tá? Então, conceitos fundamentais de eletrostática são esses que eu apresentei nessa série de videoaulas. Tem mais coisas para a gente ver, tá? A gente pode ver as propriedades básicas de condutores isolantes, que são importantes também. A gente pode olhar um pouquinho sobre a construção de capacitores, tá? Mas essa é uma parte que vai ficar como leitura, tá? Vai ter uma questão nas atividades que vão versar sobre condutores isolantes e capacitores, tá? Então isso fica uma parte que é realmente uma parte mais de leitura, uma parte mais de entender o que está acontecendo, uma parte que não envolve tanto formalismo, tá? Então eu prefiro deixar essa parte para a gente discutir em sala de aula e para vocês fazerem a leitura prévia, tá? Não faz tanto sentido eu ficar falando dessas propriedades sem vocês terem uma leitura mais pormenorizada primeiro, tá? Um primeiro contato com esses conceitos. Então, a parte de propriedades básicas de condutores isolantes e capacitores fica como leitura, tá? Porque, inclusive, vai ser algo que vai ser cobrado nas atividades, tá? E é importante que vocês tenham esses conceitos também, tá? Então, vou ficar por aqui. Muito obrigado.